E se eu te dissesse que a Terceira Guerra Mundial não começou com armas nucleares, mas sim com algo muito mais antigo, muito mais sombrio e completamente invisível aos olhos humanos? E se os verdadeiros responsáveis não forem humanos de fato? Bom, mas entidades que foram expulsas do paraíso há milhares de anos. Bom, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre uma teoria que é muito difundida no meio ocultista de que os anjos caídos seriam os responsáveis pela Terceira Guerra Mundial. Então você que é novo nesse canal, meu amigo, já se inscreva, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, hypa também. E se inscreve se não é inscrito, tá? Porque isso ajuda demais o YouTube a divulgar este vídeo, esse canal. E também ajuda o narrador a crescer. Agora, sem enrolações, sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, desde o início da civilização, histórias foram registradas em textos antigos, religiões e tradições esquecidas, falando sobre seres que desceram dos céus, não como salvadores, mas como corruptores da humanidade. Eles são conhecidos por muitos nomes: vigilantes, néfilins ou simplesmente anjos caídos. Mas o que ninguém te contou é que eles nunca foram de fato embora da Terra. Antes da humanidade entender o conceito de guerra, já havia um conflito nos céus, uma rebelião, uma divisão, uma guerra invisível aos olhos humanos. Esses seres, outrora considerados divinos, desafiaram a ordem superior e por isso foram expulsos. Essa história você com certeza já ouviu na sua aulinha de catecismo, pois é. Mas ao contrário do que muita gente pensa, eles não foram destruídos, eles foram lançados aqui na Terra, pois é. Por séculos, guerras foram atribuídas à ganância humana, questões políticas, religiosas, mas isso tudo for uma fachada. E se as decisões mais importantes da humanidade não forem tomadas por nós, mas sim por eles? Os anjos caídos não precisam aparecer, eles manipulam, eles corrompem, eles simplesmente vão influenciando. Isso fica bem nítido no filme Constantine. Você que já assistiu esse filme com certeza viu os anjos ali, né, como se fossem demônios, né, influenciando as pessoas, sussurrando em seus ouvidos. É basicamente aquilo ali, tá? Eles fazem isso. Eles operam de fato nas sombras, nos bastidores do poder, infiltrados nas estruturas que controlam o nosso mundo. E uma coisa que está crescendo bastante é essa história da Terceira Guerra Mundial. Mas ela não vai ser como as outras duas que aconteceram. E ela não começa com uma declaração oficial, tá? Nem com um ataque visível. Ela vai começar na mente. Divisão, ódio e medo. Essas são as armas principais. E os anjos caídos sabem exatamente como usá-las contra nós. Com o avanço da tecnologia, algo mudou. Máquinas começaram a aprender, sistemas começaram a prever, comportamentos mudaram e algoritmos começaram a influenciar decisões humanas. Mas quem é que está por trás disso afinal? Bom, alguns acreditam que essas tecnologias não foram totalmente criadas por humanos, tá? Mas sim foram inspiradas ou até mesmo ensinadas por entidades muito antigas. Nos últimos anos, eventos começaram a se identificar, tá? Conflitos surgindo simultaneamente em diferentes partes do mundo, líderes tomando decisões irracionais, aumento inexplicável da violência, medo e caos, completamente surreais. Isso é coincidência ou um plano de execução muito bem elaborado por eles? Deixo essa reflexão para vocês, tá? Os anjos caídos de fato não querem apenas a guerra, eles querem algo maior, querem controle absoluto, mas não apenas sobre territórios, e sim sobre a mente humana. Uma humanidade dividida é uma humanidade fácil de dominar. Se você dividir, você conquista. É sempre assim. E a guerra é apenas o meio. Mas existe um problema nesse plano aí. Algumas pessoas começaram a perceber. Relatos foram surgindo de sonhos estranhos, de sensações de presença, e algo estava lá observando. Como se uma guerra invisível já estivesse acontecendo dentro de cada um de nós. A Terceira Guerra Mundial não está chegando. Ela já começou. Isso é fato, tá?
Todo mundo já está ciente disso. Mas não da forma como muita gente espera, com bombas, né? Se bem que já tá acontecendo isso em alguns locais, tá? Mas com manipulação, não com soldados, mas com mentes controladas. A grande pergunta não é se a guerra vai acontecer. A pergunta é: de que lado é que você vai estar sem nem perceber? Pois é. E se você aí que está me assistindo já estiver sendo influenciado nesse momento, agora mesmo? Bom, se você chegou até aqui, é porque algo te trouxe para cá. Né? Não acredite em coincidências. Tudo isso faz parte de um plano maior, de um jogo. Bom, talvez nunca tenha sido por acaso. Então fica a dica para você, tá? Observe, com cautela, estude o sobrenatural de forma sempre contínua, treine sua mente, treine seu corpo. Tente proteger o seu espiritual, não com esses vagabundos aí que ficam oferecendo o pacto de R$ 50, mas de forma contínua, né? Tentando fortalecer o seu espírito, da mesma forma como você faz aí com o seu corpo, tá? Você vai treinar na academia lá para ficar com shape. Tente fortalecer o seu espiritual. Não é necessariamente obrigatório você estar morando na igreja, tá? Não é isso que eu tô falando. Estou falando de você tentar se purificar, né? Tentar mudar a energia que está ao seu redor. Às vezes o ciclo de amizades também é muito importante. Muita gente se cerca de gente negativa que fala muita merda. Aí você acaba ficando assim também. Você vai mudando a sua mente. As suas influências geralmente estão próximas das 4 ou 5 pessoas com quem você mais convive. Isso é interessante, cara. É psicologia, mas é interessante. Então muita gente às vezes me pergunta: narrador, como é que eu consigo melhorar aí meus treinos, né? Com a telecinese, com bioquinese, com o que for. Comece mudando a sua própria energia. Se você mexer nisso, com certeza você vai ter resultados muito bons em várias áreas. Não é só na telecinese, não é só na bioquinese não, tá? O problema é que muita gente esquece dessa parte. O cara só quer saber de treinar isso aí toda hora e não pensa no espiritual, não pensa no corpo como um todo. Porque nós somos energia também. Então você tem que ter isso em mente para poder de fato ter um resultado mais interessante a longo prazo, se você quer algo referente no meio sobrenatural. Então começa a refletir sobre isso, tá? Começa a treinar quando você for fazer suas práticas aí. Faz uma pequena meditação, cara. Isso não vai cair pedaço não, tá? Eu sempre falo isso aqui no canal, que a meditação é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer para aprender magia, feitiços, as quinésias, tá? No geral. Até melhor, até inclusive se você pratica alguma arte marcial, isso vai te ajudar inclusive nisso. Porque o segredo para você ser um bom guerreiro é você manter a calma em situações de conflito. Já prestou atenção? Quem acompanha esportes, com certeza já viu no UFC da vida aí, né? Como é que o cara que ganha as lutas, como é que ele se comporta? Ele não perde a cabeça. Ele fica calmo, ele se concentra ali, estuda o seu oponente e reage de acordo com o golpe que ele tá sofrendo. O cara que fica puto, ele perde completamente a noção do que ele tá fazendo. Ele sai batendo, parece até que ele nunca lutou na vida. E é assim que muita gente se comporta quando estuda o sobrenatural. O cara não sabe nem meditar e tá querendo aí mexer com forças demoníacas, tá querendo fazer pacto, tá querendo ter poderes, enfim, é uma parafernália sem tamanho. E muita gente se aproveita disso. Aparece os golpistas, aparece a galera que promete poderes, aparece aí a galera que diz que é de uma ordem que nunca existiu, ou finge que é de uma ordem que de fato existe, mas ele não faz parte, ele não vai te agregar, não vai fazer porra nenhuma. Tá? Inclusive tem comentários aqui nos vídeos que eu fiz sobre os golpes, né? Tanto dos Illuminati, o golpe dos vampiros aí, dos maçons também, de gente que fingiu ser dessas ordens aí e deu golpe em um monte de gente. Teve gente que perdeu 2.000, tem gente que perdeu R$ 5.000, cara. Assim, é brincadeira, tá? Quando eu falo aqui no canal, o pessoal desce o cacete, fala que eu estou mentindo, diz que eu tô pregando ódio e não sei o que. Quando as coisas acontecem, aí diz assim: nossa, narrador, você tinha razão, você tentou me avisar, mas eu, como era muito imbecil, não escutei. E é sempre assim, tá? Então, galera, fica como reflexão nesse vídeo para vocês que me acompanham. Prestem atenção e tomem cuidado com quem vocês seguem e confiam cegamente, tá? Nunca confie cegamente em ninguém. Essa é a mensagem final desse vídeo, tá? Vou deixando vocês por aqui. Desejo uma ótima noite a todos, uma boa segunda-feira. Fiquem na paz e até breve, meus
pequenos.